Rapaz, meus irmãos, tudo bem? Tudo bom com os irmãos? Irmãos, o próximo texto uma palavra que Deus tem trazido no meu coração aqui também para compartilhar com os irmãos é acerca da importância de sermos voluntários. E quando eu digo essa questão de sermos voluntários, o tema dessa palavra de hoje seria sermos voluntários, né? Tal como Samuel diz, eis-me aqui. Então, sermos voluntários, eis-me aqui, né? Justamente nessa passagem de Samuel é que a gente tem que se atentar. Se os irmãos quiserem acompanhar por meio da leitura, recomendo que os irmãos leiam o texto lá de 1 Samuel, estou aqui com a referência, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. Versículo 3 não, o capítulo 3 em diante, mas é o primeiro momento que Samuel fala ao Senhor, né? Fala quando Deus o chama, eis-me aqui, né? Mas é uma passagem muito bonita. E eu vou contextualizar para os irmãos, para que nós possamos extrair um grande proveito dessa palavra. Os irmãos devem conhecer que esse texto é famoso até para histórias infantis, né? Então, Eli era o sacerdote na época, e Eli era um sacerdote que não estava seguindo a palavra do Senhor como deveria. Em que sentido? Os filhos de Eli, ou seja, os filhos desse sacerdote, pecavam muito, e ele não repreendia os erros deles. Eles blasfemavam contra o Senhor, eles não tinham zelo com as coisas de Deus, ia oferecer o sacrifício, eles não tinham zelo, eles pegavam aquilo que era oferecido para Deus para eles mesmos consumir, ou seja, um pecado grave. E Eli, embora não cometesse os erros diretamente, não repreendia os seus filhos. Então o Senhor não falava, há muito tempo Deus não falava com ninguém na terra ali de Israel. E até a palavra relata isso, que era um tempo em que o Senhor não falava com o povo. Mas Samuel não era um jovem como os demais. Samuel era um homem dedicado a Deus, né? E quando o Senhor vê aquele jovem diante daquele pecado todo, aquele meio todo, sem a presença dele, o Senhor chama Samuel em uma noite, enquanto ele dormia, e Samuel responde, eis-me aqui. Isso acontece várias vezes e Samuel não entende, achava que era Eli que estava chamando ele, já que Samuel estava ali no templo junto com Eli, né? Eli era como se fosse um professor e Samuel estava ali. Até que Eli entende que quem está chamando do Samuel é o próprio Senhor, e ele orienta, fala, Samuel, responde quando você ouvir essa voz, não venha perguntar-me se eu estou te chamando, porque não sou eu. Mas quando alguém te chamar, você fala, eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo te ouve, né? Irmãos, o que a gente tem que extrair disso? A gente precisa ser como Samuel nesse momento. Quando o Senhor nos chamar, a gente tem que estar sensível à voz do nosso Deus e nos voluntariar à vontade do nosso Deus. Nós veremos, né, se lermos a palavra por completo, o texto de Samuel, você verá como que Samuel foi um servo que fez aquilo que Deus queria na vida dele e como que o Senhor engrandeceu grandemente. Não que esse seja o nosso objetivo, ser engrandecidos, mas eu digo assim, como que os planos de Deus são perfeitos? E nós temos que dar ouvidos a Deus, né? Num contexto mais prático, às vezes, a gente escuta o Senhor falar no nosso coração. Temos que evangelizar, temos que pregar, né? A gente tem um ímpeto de fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes a gente fica acuado, às vezes a gente não reconhece se é a voz de Deus, né? Às vezes a gente fica perdido e fala, será que é Deus? Irmãos, precisamos treinar nossa santidade. Como? Aquela palavra do vídeo anterior, né? Temos que ser mais santo e reconhecer a voz de Deus. Muitas vezes é o Senhor te incomodando. E acaba que a gente começa a criar desculpas para não fazer isso, não é verdade? Muitas vezes o que a gente faz? Vou chamar o irmão. Mas o irmão não quer vir. Vou chamar o irmão para fazer tal coisa, mas eles não querem. As pessoas são desanimadas. Eu chamo para evangelizar e ninguém quer. Eu chamo para cantar comigo louvor e não querem. Não me aceito. A gente cria desculpas. E acaba que a gente nunca faz nada. Irmãos, temos que ser voluntários e proativos. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. Tem um outro texto muito bom também, que está lá também em 1 Samuel, capítulo 17, que vai ser próximo daquele texto onde Davi fala que vai lutar contra Golias, né? Que Davi fala assim, que antes de falar sobre o leão e o urso que ele combateu, ele fala que ele irá lutar contra Golias, né? Precisava de alguém para lutar e ele fala, eis-me aqui também, nesse sentido, eu irei lutar. Seria alguns versículos atrás. A questão é, irmãos, ninguém o obrigou.
Ninguém o chamou, o Senhor não intimou eles, mas eles se voluntariaram. Assim também, Isaías capítulo 6, naquele mesmo capítulo que fala sobre como que Isaías contemplou seu próprio pecado diante da presença de Deus, que é tão santo. O Senhor fala que teria necessidade de alguém levar a palavra dele. O que Isaías fala? Eis-me aqui, Senhor. Eu levarei. Envia o teu servo. Irmãos, a gente escuta pessoas falando que vão fazer essa vontade de Deus. A gente escuta muitos irmãos usados se voluntariando, mas a gente acha que nunca será a nossa vez. A gente espera alguém nos intimar. Irmão, ninguém vai te intimar. Porque Deus está falando, e se você não faz, você está se calando o ouvido, fechando o ouvido. Deus fala com você, Deus fala com você. O Senhor não para de falar. Mas somos sensíveis à voz de Deus? Irmãos, sejamos voluntários. Irmãos, estejamos proativos. Não espere um sinal nítido. A única coisa que eu aconselho aos irmãos é sejam santos. Mas não espere a coisa ficar claro. Não, irmãos. Na dúvida, coloque em oração e faça. Faça. Sejamos proativos. Tudo de forma, claro, sensata. Tudo de forma adequada. Mas tenham disposição, irmãos. Não somos daqueles que só pensam, só falam. Somos daqueles que agimos. Servos do Senhor, a gente faz. Mas, como acabei de falar, diante da vontade de Deus. Amém? O tempo passou, meus irmãos. Tá ficando rotina, mas vou me acautelar para não passar mais, tá bom? Fique com Deus, meus irmãos. Uma semana abençoada a todos. Tchau, tchau.